Canal Luz da Palavra Bíblica. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor pôs sobre a sua casa, para dar o alimento a seu tempo? Jesus não está falando de milagres, ele está falando de fidelidade. Naquele tempo, o mordomo fiel não era um herói, era um servo invisível, como o de Abraão, que buscou esposa para Isaque com nada além de um juramento e um caminho. Seu trabalho? Moer o trigo, servir o pão, guardar o azeite, esperar. Ninguém o via, mas a casa dependia dele. Hoje você também é mordomo. Seu alimento é a palavra. Seu tempo é agora. Deus não te chamou para brilhar. Ele te chamou para servir, mesmo quando ninguém vê. Porque o céu está chorando e a neve cai, não como julgamento, mas como purificação. Seja fiel, mesmo na neve. Como um mestre contando a história de um servo esquecido. Bem-aventurado aquele servo a quem o seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Não é bem-aventurado quem fez muito, é bem-aventurado quem ainda está fazendo quando o Senhor chegar. Naquele tempo, um servo fiel não esperava aplausos. Nas sombras do pátio, ele transformava grão em alimento, azeite em luz, silêncio em fidelidade. Ninguém testemunhava, mas o Senhor contava cada gesto. E quando o Senhor voltava, não perguntava: "Você descansou?" Perguntava: "Você serviu?" José foi achado no cárcere, ainda fiel. Daniel foi achado na cova, ainda orando. E você? Quando ele vier, te achará no pátio, transformando o grão em vida, ou terá parado no meio do caminho? A bênção não é para os que começaram, é para os que continuaram, mesmo na neve. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Não é quem mais fez, é quem foi achado fiel. Naquele tempo, quando um servo era promovido, não recebia ouro, recebia a autoridade. José saiu da prisão com roupas reais, e não por mérito, mas por fidelidade na escuridão. O servo de Jesus não serve para ser visto. Ele serve porque acredita: o Senhor voltará. E quando ele vier, não perguntará: "Quantos ouviram você?" Perguntará: "Você alimentou os meus?" A recompensa não é fama, é confiança. Tu estarás sobre os meus bens. Porque o céu chora pela fidelidade, e a neve cai, mesmo sobre os que servem em silêncio. E você, quer fama ou autoridade? Tudo o que você viu já aconteceu. Em 70 depois de Cristo, as pedras do templo caíram, os falsos profetas se calaram e o evangelho correu entre as nações. Por quê? Porque a palavra de Jesus é mais firme que o céu e a terra. Ele não disse: "Talvez Jerusalém caia." Ele disse: "Não ficará pedra sobre pedra." E assim foi. Porque quando Jesus fala, o céu obedece. E a palavra que não passou em 70 é a mesma que te sustenta hoje. Confie nela, porque ela é a única realidade eterna. Mas se aquele servo mau disser em seu coração: "Meu senhor tarda em vir", ouça com atenção. Este "mas" não é acaso. O "porém" marca a transição da fidelidade para a infidelidade.
e, consequentemente, da recompensa para o juízo. Naquele tempo, o servo mau não negava o Senhor. Ele apenas vivia como se o Senhor não voltasse hoje. Tardar não é dúvida, é desculpa para a carnalidade. Ele não roubava o Senhor, ele roubava o tempo sagrado, comendo, bebendo, espancando os conservos. E o pior, ninguém via, porque a rebelião começou no coração. 70 depois de Cristo provou. Os que disseram, ele tarda, foram surpreendidos pelo juízo. Hoje, você também tem um Cronos, mas o Kairos, o encontro com Deus, pode vir quando você menos espera. Não deixe o porém ser sua sentença. Ai dos que madrugam para se embebedar com vinho. Isaías 5:11. Uma advertência escrita há 27 séculos, mas viva até hoje. Por quê? Porque o maior perigo espiritual não é o pecado do mundo. É o abuso de autoridade na casa de Deus e no escritório, na escola, na fábrica, na família. É o servo que diz em seu coração: meu Senhor tarda em vir. E então, começa a espancar os conservos, não só com açoite, mas com palavras duras, humilhação, exploração, indiferença. E se embriaga com poder, fama, conforto, usando a autoridade dada por outros para servir a si mesmo. Pergunto a você: você tem autoridade sobre alguém? Seu filho? Seu funcionário? Seu aluno? Seu time? Então você é mordomo e será julgado por 2 critérios. 1. Você alimentou aqueles que Deus colocou sob seus cuidados ou os usou para seu próprio bem? 2. Você viveu como se Cristo voltasse hoje ou como se ele tivesse partido para sempre? Em 70 depois de Cristo, a casa foi dividida. Os fiéis fugiram, os complacentes pereceram. Hoje, a neve cai sobre todos, mas só os fiéis são achados vigilantes. Se esta palavra tocou seu coração, inscreva-se, ative o sininho, deixe seu like. Porque o mundo precisa de servos fiéis, não de servos negligentes. Virá o Senhor daquele servo, num dia em que o não espera e numa hora que ele não sabe. Virá, não talvez, é certeza. Sabe, não sabe a hora, mas não está em comunhão com o Senhor. Naquele tempo, os judeus sabiam, 9 de Av era o dia do luto. Foi quando o primeiro templo caiu, foi quando choraram por gerações. Mas em 70 depois de Cristo, no mesmo 9 de Av, o segundo templo caiu, e eles não esperavam. Por quê? Porque viveram como se o Senhor tivesse partido para sempre. Hoje a neve cai, e o mesmo Senhor ainda espera, mas ele virá, e te achará fazendo o quê? Seja fiel, mesmo na neve. E cortá-lo-á ao meio, e porá a sua parte com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. 1. Morte não é o fim da existência, é separação eterna de Deus. 2. Há 2 caminhos: vida com Deus no seu reino, ou morte eterna sem Ele. 3. Choro e ranger de dentes. Não é metáfora, é a realidade do inferno, onde os separados de Deus vivem para sempre em trevas. 4. Se os hipócritas não forem para o inferno, então o servo fiel não tem vantagem nenhuma. Mas a palavra é clara: eles são lançados nas trevas exteriores. 5. A vantagem do servo fiel: intimidade eterna com o Senhor, não riqueza, comunhão. 6.
A desvantagem do hipócrita. Separação eterna de Deus. O que a Bíblia chama de morte eterna. Hoje é o dia de se voltar, antes que o juízo venha, num dia em que você não espera, numa hora em que você não sabe. Deixe nos comentários o que você pensa desta passagem bíblica. Se inscreva e ajude o canal. Deus abençoe sua vida. Shalom! O canal Luz da Palavra Bíblica te convida a mergulhar profundamente na luz dos Evangelhos, direto de Jerusalém.